Olá, uma boa tarde. O Dia Mundial das Comunicações Sociais é assinalado no próximo domingo. O programa Eclésia quer hoje olhar para a mensagem ainda escrita pelo Papa Francisco para este dia, celebrado na Igreja Católica, mas olharmos também já para as palavras do Papa Leão XIV a convidar os jornalistas a uma comunicação desarmada e desarmante. Antes, em ano de jubileu, contamos com a reflexão do Cardeal Dom Manuel Clemente para caminharmos na história desta celebração da Igreja Católica. No percurso na história dos jubileus, chegamos ao ano 2000 e, como sempre, é com Dom Manuel Clemente que temos esta paragem, né? ou vamos de jubileu em jubileu, para olharmos a história em que aconteceram. E este, claro, é um jubileu muito marcante na viragem do milénio. Muito marcante. O jubileu do ano 2000, como nós sabemos, quem tem seguido se lembrará, os jubileus começaram em 1300, agora estamos em 2000, portanto é uma conta certa nesta marcha longa dos jubileus e do que eles significaram como momento de animação e até de reanimação na vida da Igreja e também sempre muito ligados àquilo que eram os acontecimentos ao princípio da Europa, mas depois foram-se alargando a outras paragens que também viveram estas dimensões jubilares. E o jubileu do ano 2000 foi, digamos, o momento que de algum modo concluiu, ele ainda duraria até 2005, mas concluiu no sentido temático o pontificado de São João Paulo II. Não é? Como nós sabemos, ele foi eleito Papa em 1978, naqueles meses em que tivemos 3 papas, não é? No princípio de agosto faleceu Paulo VI e depois em agosto foi eleito João Paulo I, no fim de setembro faleceu João Paulo I, em outubro foi eleito João Paulo II, outubro de 1968, e desde o princípio nós encontramos enfim, já sinais de que ele se encaminhava para essa meta da viragem, não só de um século, mas até de um milénio, entre 2000 e 2001, e portanto, quando se chega ao grande jubileu do ano 2000, já com o Papa João Paulo II também muito diminuído em termos físicos, mas não em termos mentais, nem no entusiasmo que ele queria transmitir, é isto que eu há bocadinho quis dizer, é como a conclusão temática do seu longo e fecundo pontificado. E ele trabalhou muito para isso, até porque esse jubileu foi preparado, enfim, ainda há muita gente que se lembra, não é? Sim. Foi preparado nos últimos anos da década de 90 por, enfim, um jubileu dedicado a Deus Pai, ao Espírito Santo, à Eucaristia, portanto houve ali uma preparação temática para se chegar depois ao ano 2000 e celebrar, digamos, tudo ao mesmo tempo. E foi efetivamente um jubileu nesse sentido, utilizando este termo, espetacular, até porque as celebrações que ocorreram em Roma foram muitíssimo concorridas, até porque hoje é mais possível do que foi noutros tempos, não é? E então no ano 2000 foi imenso, foi o rio de gente que ocorreu em Roma. Claro está que os elementos tradicionais do jubileu, a indulgência, a purificação da alma, quer dos vivos, quer dos defuntos, enfim, tudo isso que está sempre presente nos jubileus, também lá esteve, mas tinha um relevo muito grande, também ecuménico. O Papa João Paulo II, como nós sabemos, trabalhou muito nessa causa ecuménica, ou seja, do relacionamento entre as várias denominações cristãs, que a história dividiu e que ele muito trabalhou para que se congraçassem, e alguma coisa se conseguiu, e bem, quer no campo prático, quer no campo doutrinal, mas também no campo interreligioso, portanto, não só com as outras famílias cristãs, digamos assim, mas também com as outras famílias religiosas. Não nos esqueçamos que foi com João Paulo II que aconteceu aquele encontro de Assis, também muito ligado à comunidade de Santo Egídio, que trabalha nesse sentido, e que reuniu na cidade de São Francisco representantes de todas as religiões mundiais. Esse jubileu do ano 2000 tem todas estas componentes. E depois, ao longo dos meses, houve também pontos temáticos, não é?
por exemplo, a purificação da memória, lembrando e recapitulando também tudo aquilo que aconteceu de menos bem ao longo da história da Igreja, no sentido de pedir perdão por isso e tomar outro sentido em relação ao futuro. Também em relação aos mártires, fez uma grande evocação de todos os mártires antigos e modernos do cristianismo, e houve também no verão desse ano 2000 uma confluência enorme, 1 milhão, 2 milhões, não sei se mais, de jovens a Roma, na Jornada Mundial da Juventude, que foi uma coisa também espetacular. Isto é, foi um jubileu efetivamente pujante em termos de participação, em termos de temas que se foram desenvolvendo ao longo do ano e celebrando ao longo do ano, e que, como disse e repito, são a confluência das grandes linhas do pontificado do Papa João Paulo II, São João Paulo II, e que também na sequência do que eu tenho dito, os jubileus anteriores, desde o jubileu do Papa Leão XIII, em 1900, muito centrados na pessoa de Jesus Cristo, portanto, do Cristo Redentor. Aliás, essa é a temática repetida dos documentos do Papa João Paulo II, logo o seu primeiro documento, o Redentor do Homem, depois o documento que dedica à Nossa Senhora, a Mãe do Redentor, até o documento que dedica a São José, o Guardião do Redentor, até o documento que foi o último grande documento sobre as missões, Redentoris Missio, a missão do Redentor. Portanto, sempre este sentido da redenção que Cristo traz e que está muito presente em todas as celebrações desse ano 2000 e que, repito, de alguma maneira são a confluência dos grandes temas do pontificado de João Paulo II. Sentia-se o facto de ser uma viragem de milénio, sentiu-se também, enfim, essa motivação do recomeço do novo século? Havia muito grande, enfim, todos nós que vivemos isso, e também uma grande expectativa. Como nós sabemos, depois as coisas não correram à altura dessa expectativa. Pouco depois foi aquela desgraça das Torres Gêmeas de Nova Iorque, quer com o terrorismo, quer depois com a contraofensiva da parte dos norte-americanos no Próximo Oriente e tudo mais. As coisas vieram a complicar-se muito, mas naquela altura nós estávamos realmente com uma expectativa de que o novo milénio trouxesse uma nova vida para a humanidade, e a Igreja fez muito nesse sentido, e o próprio João Paulo II tanto fez para evitar esses conflitos, concretamente aquela guerra do Iraque subsequente a esses astros das Torres Gêmeas, o que ele fez até ao fim para evitar que aquilo ainda escalasse mais, como depois infelizmente escalou, não só para desassossego daquela grande parte do mundo, direta ou indiretamente ligada, mas também para os próprios cristãos que ainda lá sobrevivem, que são cristandades muito antigas, e com estas guerras constantes naquelas terras do Próximo Oriente têm sofrido tanto, até porque os que escapam vivos querem fugir de lá por si e para os seus filhos, para terem futuro. Mas o Papa São João Paulo II, e esteve também muito presente nesse jubileu, tudo fez para que as coisas ocorressem de outra maneira. Bem, enfim, as coisas são como são e não como deviam ser, mas esse ano de 2000, portanto, essa viragem do século XX para o século XXI, estava cheio desta expectativa, e é bom que nós mantenhamos esta expectativa para também seguir em frente. E depois, de alguma maneira, como conclusão e projeção desse jubileu, é importante reter isto: logo no princípio de 2001, o Papa publicou outro documento chamado Novo Millennium in Eunte, portanto, começando um novo milénio, que é enfim, uma grande indicação para aquilo que a Igreja deve ser, na expressão dessa mesma carta, como casa de acolhimento e de missão, não é? E que cada comunidade cristã vive exatamente nesta dupla dimensão de acolher a Deus e aos outros, e de projeção missionária, que são no fundo grandes linhas que mais tarde o Papa Francisco prosseguirá, quer no que diz respeito à vivência interna da Igreja, quer sobretudo na tal Igreja em saída de que falará o Papa Francisco. Mas ainda estamos no tempo do Papa João Paulo II, como digo, já muito debilitado fisicamente, mas ele ainda será Papa até abril de 2005, ainda terá vários momentos de intervenção, até diante desses conflitos que surgiram e que ninguém estava à espera que surgissem mais, infelizmente. Surgiram, mas a esperança não morreu. Não apontariam para aí, de facto, a celebração jubilares, mas é a nossa história. São Manuel, voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para o jubileu. Para o último jubileu, que é o presente. Que é o presente. E voltamos a este ambiente aqui de Semelhar dos Olivais,
onde começámos este percurso histórico e onde estamos também a concluí-lo. Sim, onde já fizemos muitos outros percursos anos atrás. Exatamente, exatamente. Desde 8 dias então voltamos a encontrar-nos para olharmos as circunstâncias deste jubileu que estamos a viver no ano 2025. Projetar o Dia Mundial das Comunicações Sociais a partir da experiência de trabalho no Vaticano nas últimas semanas. Foi essa a proposta do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. Um encontro com profissionais dos meios de comunicação social para pensar sobre presenças dos jornalistas no funeral do Papa Francisco e na eleição de Leão XIV e para projetar o Dia Mundial das Comunicações Sociais que se assinala este domingo. Em causa, experiências marcantes, também para os jornalistas, quando a Igreja Católica esteve no centro das atenções, nomeadamente mediáticas. E eu acho que estes dias ajudaram-nos a voltar a perceber como a Igreja é, na verdade, um dos principais players da humanidade. Um segundo desafio que eu acho que estes dias deixaram é um desafio à Igreja Católica. Ficou claríssimo que nestes dias do funeral e do conclave, o mundo ainda para olhar para uma chaminé. A Igreja tem que começar a falar com as suas audiências que não vão à Eucaristia Dominical. E para isso tem que ser vocês... Nós, jornalistas, estamos cá para contar histórias. A religião é sempre um tema muito difícil de explicar e isso levou-me a fazer mais força para, ainda na Renascença, fazer esses temas e depois também na CNN Portugal. Nós temos que desarmar a comunicação, nós temos que desarmar as palavras e nós temos quem trabalha com palavras, sejam ditas, sejam escritas, sejam ouvidas, sabe a força das palavras, a força que a palavra tem. Como é que a palavra pode ser efetivamente uma arma que se arremessa ou como é que a palavra pode efetivamente ser algo que tem como objetivo construir a paz entre as pessoas e as relações entre as pessoas. O Dia Mundial das Comunicações Sociais é assinalado este domingo. Uma proposta que saiu do Concílio Vaticano II e que desafia comunicadores e também todas as comunidades convocadas para uma participação nos projetos de comunicação da Igreja Católica. Estas e outras notícias encontra-as disponíveis no portal de informação em agência.eclésia.pt. Conversamos agora com Aura Miguel, vaticanista da Rádio Renascença. Olá, Aura. Olá, é um prazer ter-te aqui. Obrigada pela tua presença. Vamos a esse primeiro encontro que o Papa Leão XIV teve com jornalistas logo após a sua eleição. O que é que recordas desse momento? É já habitual, devo dizer, porque já houve um primeiro encontro assim semelhante com todos os jornalistas que foram para Roma para acompanhar todos estes acontecimentos com Bento XVI. Depois houve com o Papa Francisco. Também continua a tradição. Leão XIV cumpriu a tradição. Sim. É sempre um momento importante porque, no fundo, nós estamos ali a trabalhar e, enfim, com grande stress muitas vezes, como sabes, e, portanto, ele ter sido logo a primeira audiência, ser com aqueles que tiveram a acompanhar estes acontecimentos e depois também a eleição dele, é muito consolador. E podíamos ver aí uma relação, porque o primeiro encontro do jubileu foi com o mundo da comunicação e o primeiro encontro com o mundo, digamos assim, depois da eleição do Papa Leão XIV, foi também com o mundo dos comunicadores. Já tem mesmo a confirmação de que é fundamental da nossa profissão e que a Igreja, aliás, desde o Concílio, que acarinha, enfim, a presença da comunicação social com critérios, mas sendo fundamental, que é, de facto, o meio mais poderoso para divulgar o que se passa. Sem dúvida. E para apresentar a Igreja também no meio do mundo, onde o Papa Leão XIV pede também uma comunicação desarmada e desarmante, fazendo lembrar as primeiras palavras dele na varanda da Basílica, quando pediu uma paz desarmada e desarmante. Como é que tu lês este... Como é que tu lês este desafio do Papa? A primeira intervenção dele foi fortíssima, com paz, enfim, dissecada de vários modos. A paz desarmada e desarmante, a qual somos chamados, mas é também as características que ele apontou da paz que Jesus também dá e que implica, além disso, de ser desarmada e desarmante, de ser humilde e perseverante. E isso, ele depois insistiu várias vezes naquelas primeiras palavras e é interessante que tenha transportado justamente para o que ele tinha para dizer aos jornalistas, como
ajudando-nos também a perceber que a nossa missão e o nosso trabalho, ele conta connosco para que a paz se estabeleça verdadeiramente. E depois deu mais critérios também fundamentais, que é não cair na tentação da mediocridade, eu pelo menos leio isso, não alinhar com o que todos dizem, ou com o que é mais fácil, ou que agrada ao mundo, ou aos patrões, ou enfim. Também uma indicação para aqueles que detêm os meios de comunicação social também por causa de respeitarem a verdade em vez de esquemas e objetivos para os quais muitas vezes são usados os média e, por isso, vítimas, de certo modo, os jornalistas que não cumprem o que é que os patrões querem que se faça, etc. E, por outro lado, evitar esta gritaria que muitas vezes que ele definiu como uma torre de Babel, em que a comunicação é mais gritos e palavras de princípio e de expressão ideológica quase, em vez de respeitar a objetividade das coisas. Portanto, há um grande desafio no primeiro discurso que o Papa nos deu, sem dúvida. Ele pede, inclusivamente, que a informação seja local de transmissão de cultura e pede que este espaço seja também um local de diálogo e de confronto de ideias. Como é que tu sentes que é possível implementar estas palavras que o Papa Leão XIV nos pede? É difícil, claro, mas eu acho que isso é muito definidor dele próprio, porque ele é conhecido como um homem de diálogo. E, aliás, ele mostrou logo, depois na primeira homilia que proferiu na Capela Sistina ainda, para encerrar o conclave onde fez um perfil incrível, muito realista, sobre a Igreja no mundo, sobre as dificuldades que muitas vezes os que têm fé e que professam a fé encontram no meio do mundo. Muitos que pensam que, por exemplo, que a fé é só para pessoas pouco inteligentes ou fracas. Ao mesmo tempo, a atitude de muitos que maltratam ou ridicularizam aqueles que têm fé por aí fora. Mas ele, consciente disso, também é diálogo. Portanto, ele disse aos cardeais, e, portanto, ele vê isso também como a sua missão, somos chamados exatamente a propor a Igreja nesse mundo. Essa é a realidade para a qual Cristo chamou, nomeadamente o Papa. E, portanto, quando ele apela ao diálogo e mesmo à troca de ideias, aí é que está o grande desafio de ser uma presença de igreja, não é uma coisa tipo fechada numa redoma. E isso ele próprio é conhecido, porque, claro, já investigámos o passado dele como um homem de diálogo que não foge a controvérsias. Portanto, ele é um homem de grande serenidade e aposta no diálogo acima de tudo. E se for feito sinceramente, certamente gera uma cultura de respeito e de diálogo. E acho que é isso que é um dos grandes objetivos também. Mas sentes que é a comunicação em torno a comunicação da Igreja Católica que pode furar um bocadinho esta forma como o jornalismo é feito? Sentes que são os profissionais que procuram cada vez mais seguir uma ética e uma verdade que podem, de alguma forma, virar a página na forma como a informação é consumida, na forma como a informação é às vezes um problema e não um caminho para encontro? Eu acho que isto é bastante complexo, porque muitas vezes a comunicação da Igreja é uma coisa e a comunicação em geral é outra. Ele falou da comunicação em geral. Mas eu creio que muitas vezes há uma tentação da comunicação da Igreja ser ad intra demasiado. E de ser, às vezes, com uma linguagem um bocado que só alguns é que dominam. E acho que nós somos chamados neste momento, porque a Igreja já não é maioritária, pelo menos neste nosso mundo ocidental, não é uma realidade sociologicamente maioritária, a saber comunicar, porque se a Igreja é portadora de uma verdade, ou é atrativo ou não vale a pena. E eu creio que esta é ele não falou assim desta maneira, mas se é portadora da verdade, então essa verdade deve suscitar novas formas e até criatividade para comunicar. E creio que o Papa dá esse exemplo, porque eu acho que ele desarmou um bocado quando apareceu, pela sua simplicidade e ao mesmo tempo disponibilidade para aquele que vem ao seu encontro. Sim, o Papa Francisco também era assim, mas é talvez mais carismático na sua maneira. Este é mais calmo, mas percebe-se que tem uma certeza com ele, que é isso que ele gostaria e que lhe dá a capacidade para dialogar com quem quer que seja. Vamos descobrir também a pouco e pouco o carisma. É muito cedo. Claro que sim. Mas vamos a esse encontro para finalizarmos também esta nossa conversa, esse encontro em que tiveste a sorte de estar com ele. Falando de Fátima, convidando-o para vir cá, naturalmente. Como é que sentiste esses momentos? Isso foi espetacular, porque no domingo à tarde, nós, os que têm acreditação permanente, há uma associação de vaticanistas e recebi uma mensagem a dizer que ia haver um sorteio.
claro, porque somos mais de 200 os que têm acreditação permanente. E havia um sorteio e que ia ser por línguas, grupos linguísticos. Certo. Um bocado como acontece a bordo do avião papal, quando é para fazer perguntas ao Papa, escolhem mais ou menos universos linguísticos. Portugal, nestes contextos, sou eu, portanto, vou para as outras línguas, as que sobram. Okay. Portanto, no sorteio que houve primeiro, saiu nas outras línguas uma japonesa e não me lembro da América do Sul, não me lembro. Pronto. É o que costumo pensar. A probabilidade era pequena. Não, não saiu sequer o meu nome, mas terão enviado isso para a Santa Sé e disseram é bom também haver um sorteio para a língua portuguesa. E eu pensei, olha, ainda bem que finalmente reconhecem na Santa Sé, e não os jornalistas, vamos dizer assim, que o universo da língua portuguesa é a segunda maior língua da Igreja no mundo inteiro. Mas também há brasileiros, não é? Pronto, então, dali a bocado, sim, resultado, sei o meu nome, eu fiquei numa excitação. Pensei, agora o que é que eu vou dizer ao Papa? Porque estávamos sentados na primeira fila, sim, mais ou menos uns 20, e o Papa depois veio, e eu pensei, amanhã, que isto foi no dia 12, a audiência, e foi isso que eu lhe disse, amanhã, quando ele chegou, muito afável, apresentei-me, e disse-lhe, amanhã é dia 13 de maio, onde Nossa Senhora pediu para se rezar pelo Santo Padre. Portanto, desde então, desde as aparições, sempre os portugueses rezam pelas intenções de Santo Padre, sempre, todos os dias, e por isso também estamos a rezar por si. Ele sempre muito atento, sempre de mão dada, e eu disse, e estamos à sua espera. E então ele, com sentido de humor, porque ele tem sentido de humor, de facto, respondeu assim, o cardeal Prévost, portanto, respondeu sobre si próprio na terceira pessoa, o cardeal Prévost já tinha agendado, depois surgiram problemas de agenda e agora os planos estão muito alterados. Entretanto, eu disse, mas mesmo assim, mesmo que não venha, rezamos por si à mesma. Outra nota também curiosa e mostra a simplicidade dele é que quando ele chegou à minha vez, vinha de um colega italiano e havia um destes monsenhores atrás que tinha uma bandeja com terços que oferecia. E ainda era um terço do Papa Francisco, não havia tempo ainda de fazer com o emblema, com o brasão. Mas ele não percebeu se era ele que tinha a dar ou não, ficou assim uma hesitação e depois vira-se para nós e disse, ainda estou a aprender a ser Papa. Portanto, eu considerei mesmo um privilégio e, sobretudo, perceber que é um homem muito atento e disponível para quem tem pela frente e espero que agora... Disponível para a proximidade que é necessário também ter com os jornalistas. Exato. Mas sem dúvida. Aura, obrigada por vires aqui ao programa Eclésia, é um gosto receber-te. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada a si também por ter estado connosco. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2 pelo mesmo horário ou então procure-nos no portal de informação em agência.eclésia.pt. Tenha uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.